Sem dúvida você já ouviu falar de bandas como Mastruz com Leite, Limão com Mel, Magníficos. Você já se perguntou por que essas bandas saíram das paradas de sucesso? Do Nordeste e até do Brasil. Porque um movimento tão forte que tomava conta de todo o Nordeste e outras regiões do Brasil apagou. É isso que nós vamos entender nesse vídeo. Fica comigo até o final e vamos tentar desvendar o mistério por trás do apagão do forró das antigas. Vamos nessa! Agora, para entendermos tudo isso, precisamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente aos anos 50, onde Luiz Gonzaga começou a propagar o autêntico forró, antes chamado de forró bodó. Historiadores apontam que a palavra forró originou-se do termo forró bodó, tendo sua origem em Portugal nos anos 30. Sua origem tem relação com bailes populares que eram realizados no final do século XIX e eram chamados de forró bodó. Naquele tempo era preciso molhar o piso do local onde as festas aconteciam, pois eles eram feitos de chão batido. As pessoas costumavam dançar arrastando os pés a fim de evitar que a poeira levantasse. Daí vem o termo rasta-pé, ou, mais popularmente conhecido, arrasta-pé. A primeira música de forró, de fato, gravada no Brasil, foi nos anos 50, composta por Luiz Gonzaga e Zé Dantas, sendo interpretada pelo próprio Luiz Gonzaga. A música chamava-se Forró com Manevito. O forró também ganhou popularidade no Brasil porque nos anos 60, muitos nordestinos saíram de sua cidade natal e foram para outras regiões do Brasil e de certo modo levavam a cultura nordestina e assim espalhando o até então pouco conhecido forró. A partir dos anos 90, o forró sofreu algumas modificações. Nessa época foram introduzidos outros instrumentos como bateria, baixo, guitarra, entre outros. O que até então era o pé de serra, composto por sanfona, zabumba e triângulo, agora começava a ganhar uma cara nova e influências de outros estilos musicais, o que causa polêmica até os dias de hoje. De um lado, os que defendem o forró raiz, de outro, os que acreditam no renovo musical. Mas e você? Qual a sua opinião? Você é defensor do forró raiz ou você acredita que tudo precisa ser renovado? Bom, agora que você já entendeu a origem do forró e como foi propagado nos anos 50, agora vamos falar um pouco das grandes bandas de forró dos anos 90. Considerada pioneira na incorporação de instrumentos como guitarra, baixo, bateria, a banda Mastruz com Leite nasceu em 1990 na cidade de Fortaleza, no Ceará. Criada pelo empresário e visionário Emanuel Gugel, visto que na época o que predominava na região era as bandas bailes, que tocavam um pouco de tudo. Em sua visão, Emanuel viu que quando as bandas tocavam forró, as pessoas iam ao delírio. Daí saiu a ideia de montar uma banda que tocasse apenas o forró, arrastando verdadeiras multidões por onde ia e fazendo milhões de fãs. Em 1993, o empresário Ailton Souza forma a banda Limão com Mel, na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Inicialmente era uma banda baile chamada Talismã. Seguindo a mesma linha de raciocínio de Emanuel Gugel, ele viu que na época o forró estava em alta e decidiu transformar a até então o Talismã, que era uma banda baile, na Limão com Mel e tocar apenas forró, a exemplo de Mastruz com Leite. Com inúmeros sucessos na década de 90, a Limão com Mel batia recorde de públicos onde se apresentava. Os caras realmente criaram uma identidade própria, com arranjos envolventes e bem elaborados, revolucionando o forró na época. No fim dos anos 90, o forró mais uma vez ganha uma nova cara. As bandas Saia Rodada e Aviões do Forró começaram um movimento que até os dias de hoje é o que realmente é consumido pela grande massa. Até então, o que predominava era o chamado forró romântico, ou como é conhecido, forró das antigas. A banda Saia Rodada vem com uma proposta rítmica diferente para a época, revolucionando o cenário do forró nordestino. Músicas mais dançantes e principalmente as letras
que não falavam mais de amor como as bandas de forró romântico faziam. A proposta das letras era usar palavras de duplo sentido, a exemplo de uma música do próprio Saia Rodada chamada Coelhinho. A ideia era sair do romântico tradicional e partir para a apelação mesmo. Eles não sabiam que isso daria muito certo mais tarde. Já que Saia Rodada e Aviões do Forró estavam dando muito certo no mercado do forró nordestino, no ano de 2003 surge outra banda que viria a ser sucesso novamente, o Garota Safada, com o até então desconhecido Wesley Safadão no vocal principal da banda. Nem os mais otimistas imaginariam que Wesley Safadão se tornaria um dos maiores sucessos do forró do Brasil, e era o início do fim do forró romântico. Eles não imaginavam um abalo que isso causaria no futuro. Aos poucos, as bandas de vaneirão foram tomando conta dos grandes eventos e predominavam nas rádios. E por sua vez, o forró romântico via diante dos seus olhos a sua hegemonia ir se acabando. Foi quando surgiu o nome Forró das Antigas, termo que causa muita polêmica, a exemplo do Batista Lima, ex-vocalista da Limão com Mel, que já falou em um episódio do podcast Conversa é Essa, que esse termo Forró das Antigas nunca deveria ter existido. Não é difícil ver artistas que antes se apresentavam em grandes eventos e com uma remuneração extraordinária se apresentando em pequenos bares. Aqui mesmo na minha região eu já vi várias vezes. Não que não seja um trabalho digno, mas a diferença é enorme das grandes estruturas nas quais eles se apresentavam. Já presenciei shows de bandas de forró romântico com público baixíssimo e até já trabalhei em uma grande banda que era a referência nos anos 90 e pude ver de perto a diferença de status no cenário musical. Agora vamos entender a causa disso tudo. Vem comigo. Isso se dá porque a partir dos anos 2000 houve uma mudança drástica no cenário musical nacional. Quem não acompanhou as mudanças ficaram para trás. Era duas escolhas: ou se renovava ou mantinha a identidade e via os novos ganharem todo o espaço. Não só no forró, como em outros estilos musicais como funk, sertanejo. A partir dos anos 2000, as pessoas mudaram a forma de consumir música. Agora eu te convido a deixar a sua opinião. O que você acha que causou tudo isso? Você acha que foi a mudança do mercado? Ou as pessoas começaram a consumir músicas descartáveis? Esse assunto tem muitas nuances. Pensando nisso, resolvi fazer a parte 2 desse vídeo. Então fica ligado no canal que nos próximos dias a parte 2 estará no ar. Se você curtiu o conteúdo, se você se identificou com a nossa forma de abordar o tema, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha com seus amigos, com alguém que você acha que vai curtir o conteúdo e que curte boa música e que curte história, assim como você. E já que falamos de forró, eu vou te recomendar um vídeo que está aqui no card ao lado. Trata-se de um documentário completo sobre a vida de Gabriel Diniz. Sem dúvida você vai gostar. Vai lá, te espero do outro lado. Valeu, tchau, fica com Deus e até a próxima.